preta. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Circuito Iabás. Eu sou Yasmin Barros, graduada em Serviço Social pela Unifacem Caxias. Trabalho com Mulheres Negras Decidem como assessora de memória institucional e narrativas e também sou articuladora política aqui no estado do Maranhão. Vou convidar a Lígia, que vai fazer parte da apresentação do podcast junto comigo, para se apresentar e convidar a Bia, que será a nossa segunda convidada do podcast. Olá, Yasmin, olá Beatriz. Eu me chamo Lígia Alves, eu sou professora da Rede Pública Estadual do Maranhão e no Instituto Valdênia Menegon eu atuo como secretária e articuladora. Queria cumprimentar vocês, em especial a nossa convidada de hoje, a Beatriz Amparo. Lembrando que o nosso segundo episódio do podcast Circuito Iabás, ele vem com essa temática hoje voltada tanto para as questões da juventude como mulheres negras. Lembrando que dia 13 agora, dia 13 de abril, foi comemorado, foi pautado o Dia do Jovem. Então, é uma data aí para se pensar não só a questão da própria fase da juventude, né, que ela tem a sua beleza, mas também enquanto instituições como os nossos, grupos como os nossos, pensar aí as políticas públicas para essa juventude, principalmente a juventude mais vulnerabilizada, no caso, juventude pobre, juventude preta, quilombola, de zona rural. E hoje também é um episódio especial, né, porque nós estamos aqui com a nossa convidada, que é a Beatriz Amparo, que ela faz parte do grupo Mulheres Negras Decidem, o grupo do Rio de Janeiro, em que ela vai conversar um pouquinho mais como funciona o grupo. Olá, Beatriz. Oi, Lígia. Oi, Yasmin. É um prazer estar aqui com vocês, abrir a roda desse segundo episódio, em especial do Instituto Valdênia Menegon, que vem sendo um parceiro do Mulheres Negras Decidem, e vem construindo espaços bem importantes sobre direitos humanos, localmente, mas também disputando esse lugar também em outros espaços. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria só destacar aqui, né, um apelido especial que a nossa presidenta de honra costuma chamar você, Beatriz, carinhosamente como Bia, né? Então, a Beatriz também ela é conhecida como Bia, né, no seu grupo, e também pela nossa querida Valdênia Menegon, que ela costuma falar assim, de você. E, para esse primeiro momento, eu queria apresentar aqui uma mini bio sua, mas que, em seguida, você pudesse falar um pouco mais, né, da pessoa Beatriz Amparo. Então, a Beatriz ela faz parte da coordenação do movimento Mulheres Negras Decidem, uma das organizações mais atuantes do país nos últimos tempos. É socióloga, coordenadora de dados e pesquisa do movimento Mulheres Negras Decidem e pós-graduanda em Epistemologias do Sul pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. E para esse primeiro momento, Beatriz, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, né? Além dessa pequena biografia que eu coloquei aqui, mas eu já costumo ouvir falar muito de você, enquanto mulher negra também, você é uma inspiração, você é uma referência também para o trabalho que a gente desenvolve dentro do Instituto. Então, você pode começar falando um pouquinho aí da sua trajetória. Obrigada, Lígia. Acho que é importante dizer que eu me inspiro também em muitas outras mulheres, a gente é continuidade. Mas como você falou, eu sou a Bia, a Beatriz, sou Mulheres Negras Decidem desde 2020, mas já estou na caminhada de ativismo contra as desigualdades, no combate à fome, contra a pobreza já há algum tempo, através de outras organizações. Falo de São Paulo, acho que é super importante nomear de onde eu parto também, porque isso interfere sobre as minhas visões do mundo, mas sou filha de mineira, filha de baiano, e essas heranças correm na minha cultura, correm na minha identidade, correm nas minhas veias. Eu vou me autodescrever
é uma prática que eu estou aprendendo, mas quem está nos escutando e não está nos vendo, então acho que é super importante eu começar falando sobre isso. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele mais escura, eu cultivo dreads no meu cabelo, na altura dos ombros, mais ou menos, e eles são castanhos escuros, com as pontas mais claras. Estou de regata, uma regata branca com bordinhos verdes, e no fundo dessa tela aqui do cenário eu tenho uma prateleira com alguns livros. E é isso, eu sou uma jovem de 29 anos, e vou ficar marcando essa juventude mesmo depois dos 29, porque eu acho que isso diz mais sobre a nossa idade. E vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Então, eu começo a trabalhar há 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar com 15 anos para apoiar minha família. Acho que isso é uma realidade de muitas outras juventudes negras, muitas outras mulheres negras que iniciam a carreira pensando no apoio da família, suporte familiar, mas há pelo menos 10 anos eu trabalho na área de pesquisa, pesquisa de opinião pública, política, eleitoral, social, e eu inicio a minha carreira profissional na iniciativa privada e vou migrando para os outros setores da sociedade. Então, trabalhei no setor público e agora estou no terceiro setor, trabalhando no movimento social. E desde muito jovem, eu sempre fui muito indignada com as desigualdades. E eu buscava, de várias maneiras, atuar no combate à fome e à pobreza. E eu acho que é importante dizer o quanto a minha caminhada começou muito numa maneira assistencialista e que, conhecendo movimentos, outras pessoas, estando em diálogos em comunidade, eu vou migrando esse olhar mais assistencialista, não deixando ele de lado, mas indo para uma frente de atuação mais voltada para a justiça social. Então, o meu trabalho muito se dá nesse aspecto. Assim. Estar no Mulheres Negras Decidem ou construir em outros espaços sempre tem como missão fazer essa atuação olhando a incidência política, olhando as estruturas de poder e pensando como os dados e como as pesquisas são lugares para contar histórias, para disputar essas narrativas, mas também incidir de alguma forma em pensar em estratégias, em apontar desenhos, em apontar soluções. Então, acho que isso é um pouquinho sobre mim, assim, sobre como eu me encontro jovem negra em São Paulo agora. Eu queria colocar um ponto que eu estava pensando antes da gente iniciar a gravação. Eu trabalho atualmente no ensino médio. Então, atualmente, eu tenho tido esse trabalho diretamente com a juventude de escola pública. E sempre que a gente vai realizar essas conversas no Instituto, eu costumo perguntar, também por curiosidade pessoal, sobre a vida dos nossos convidados. Principalmente nós aqui, sendo mulheres negras, querendo ou não, a gente é uma referência para um desses jovens ou uma dessas meninas que acabam cruzando o nosso caminho, né? Então, como que a Beatriz, ela inicia profissionalmente, sendo tão jovem, com 29 anos, né? E, então, o primeiro ponto é essa curiosidade pela biografia, né, dos nossos convidados e das nossas convidadas, principalmente por sermos pessoas pretas. E o segundo ponto é esse encontro, né, entre o Instituto e o Mulheres Negras Decidem, que ele começa lá no início da pandemia, com essa nossa tentativa enquanto movimento social, com a Unegro Caxias, né, tentando articular trabalhos, ações, atividades com pessoas de outros estados, de outras cidades. Então, a professora Valdênia Menegon, ela inicia esse contato com o MND, mas para que as pessoas entendam um pouquinho mais, né, como funciona o trabalho do MND, o que é o MND, eu queria que você pudesse contextualizar um pouquinho sobre o grupo, sobre as ações, né, que são muito importantes, principalmente referente a dados das questões políticas e políticas para mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, falando um pouco sobre Mulheres Negras Decidem. Mulheres Negras Decidem é uma comunidade movida por mulheres negras em mais de 19 territórios, né, do Brasil. É um movimento social que visa uma democracia sustentada por meio do protagonismo e da liderança de mulheres negras na construção do bem viver da sociedade, né, da sociedade brasileira. E a gente trabalha para fortalecer e qualificar a política institucional
não só para mulheres negras, mas com as mulheres negras também em suas diversidades, todas as suas diversidades, e considerando as diferenças regionais também, em todos os seus territórios. As nossas principais atividades, elas versam sobre alguns eixos. Formação política, articulação e advocacy, então uma incidência também em reposicionar os temas na agenda pública, incidir nessa agenda a partir das prioridades apontadas pelas mulheres negras, pesquisas centradas em dados e uma comunicação ativista. Então, a gente acredita muito que a disputa de narrativa nessa comunicação, mas também em outras linguagens que a gente emprega e trabalha no Mulheres Negras Decidem, é fundamental e precisa incluir as mulheres negras urgentemente. Né? Então, acho super importante marcar aqui, nessa nossa conversa, o quanto nós, mulheres negras, somos o maior grupo social do Brasil. Nós somos mais de 28%, e isso é muito importante. E a gente precisa se ver refletida em diferentes instâncias e, sobretudo, nos espaços de tomada de decisão, nos espaços institucionais. E aí, falando um pouco da pesquisa, né, que é uma área que eu estou no Mulheres Negras Decidem, é uma área que eu me identifico, assim, e trabalho com maior amor mesmo com a causa. O Mulheres Negras Decidem vem, desde 2018, produzindo algumas pesquisas, e as pesquisas, elas têm muitas intenções. Tem intenções de sistematizar a memória, de apontar prioridades, de registrar a escuta qualificada de mulheres negras que estão aí construindo na política do dia a dia, a política do cotidiano, como lideranças comunitárias, lideranças que atuaram nesses últimos anos que a gente teve de pandemia do Covid, e lideranças que já estão aí incidindo, cuidando das suas comunidades, quando há, sobretudo, uma ausência do Estado. E acho que aqui marca também um pouco dessa relação do Mulheres Negras Decidem com o Instituto Valdênia Menegon, né? A Valdênia é conselheira política do Mulheres Negras Decidem. Valdênia também é uma entrevistada da nossa pesquisa, pesquisa Para Onde Vamos, que entrevistou mais de 200 ativistas, todas mulheres negras pelo Brasil inteiro. E aí a gente se pergunta, né, mas por que um relatório sobre ativismo ou com ativistas mulheres negras? Porque para a gente é muito importante evidenciar, validar, mas também reconhecer a experiência das mulheres negras, assim, o que elas estão fazendo na luta por uma sociedade mais digna e promotora de um bem viver. E foi isso que o relatório apontou também. Muitas das ações que essas mulheres estavam liderando nos territórios, soluções que estavam sendo implementadas tanto para o enfrentamento, mas também para enfrentamento à pobreza, à fome, às desigualdades que estavam sendo aprofundadas. E aí, desde então, outras pesquisas surgiram, participações em pesquisas com outras organizações, mas também eu destaco no ano passado uma pesquisa que a gente lançou, Por que Votar em Mulheres Negras, né, um balanço das parlamentares do último mandato, e foi importante fazer essa pesquisa porque ele mostra o acúmulo dessa inteligência, o trabalho feito por essas mulheres, e porque é importante a gente continuar votando, elegendo e lutando para que elas tenham mandatos íntegros nesses espaços, porque estão construindo políticas pensando toda a sociedade de forma bem plural. E nesse ano, para fechar um pouco aqui, falando das atividades do movimento, a gente está com uma iniciativa focada no processo participativo de movimentos sociais e de mandatos de parlamentares negras na qualificação de políticas públicas, no fortalecimento de lideranças e na promoção da agenda de mulheres negras, né, que é o Laboratório de Políticas Públicas. Então, o nosso foco esse ano é fazer esse processo de qualificação do ciclo de políticas públicas com mandatos. Estamos aí já puxando alguns temas prioritários para esse ano, como emancipação dos direitos digitais, em parceria com o Instituto da Hora, mobilidade antirracista, em parceria com o Observatório dos Trens, e também, muito importante para a gente, a discussão sobre a justiça climática, que a gente está puxando aí com outros parceiros. Muitas coisas, muitas coisas. O MND tem muitas frentes. E tu falou sobre essa atuação de mulheres negras como lideranças nas suas comunidades, principalmente pela ausência do Estado. E eu vou falar agora, enquanto uma articuladora MND, que o MND, o Mulheres Negras Decidem, ele é esse espaço para a gente, esse espaço de acolhida, de cuidado. E eu vou contar um pouco de como eu cheguei, como foi estabelecida essa relação. Eu atuava dentro da UNegro, já estava como cofundadora do Instituto Valdênia Menegon, atuando dentro do Instituto também, e foi daí que conheci o Mulheres Negras Decidem, a partir da pesquisa Para Onde Vamos também,
e construir essa relação. Então, foi muito do meu ativismo como jovem também. Mas eu queria que tu contasse como que vem a chegada dessas outras pessoas, como que funciona essa relação com outras organizações, outros movimentos, como que o MND trabalha através desse coletivo mesmo, assim, através de uma comunidade, uma rede que é gigante. É realmente gigante, assim, pensar que eu falo de um lugar muito específico, mas a gente está conectado com quase todo o território nacional, né? Então, temos articuladoras políticas, que são mulheres que constroem com o movimento, mulheres ativistas, especialistas em diferentes áreas, acadêmicas ou não, mulheres que constroem mandatos, é, em 19 territórios, né? Em 19 estados, a gente está em todas as regiões do Brasil. E o nosso trabalho se dá muito pensando que essas mulheres são representações do movimento. Embora o movimento tenha uma equipe executiva que faz ali o operativo, tudo existe porque a gente está somado em comunidade em todos esses espaços. E a gente também acredita num trabalho coletivo, colaborativo e participativo. Então, a gente trabalha muito com outros parceiros e outras organizações, liderando projetos que são de pesquisa, projetos de mobilização territorial, de incidência ou mesmo de advocacy, porque a gente acredita nas capacidades que o movimento adquiriu, né, nesses últimos 5 anos, recém-aniversário no dia 26 de abril, nessa meia década que a gente construiu, mas também nas capacidades de outras organizações que trabalham com uma agenda muito comprometida como a nossa, né? De fortalecer as lideranças, de superar a subrepresentação de mulheres negras na política institucional. Então, a gente acredita muito no poder coletivo, né? No trabalho coletivo. E as atividades se dão por meio disso, assim, do encontro das nossas agendas, do compromisso coletivo por uma luta e por uma sociedade antirracista, anti-LGBTfóbica, e se dá também nessa conexão com as mulheres, né? Então, a gente tem articuladoras, por exemplo, que vieram no ano passado apresentando propostas de pesquisa, e a gente vai lá, trabalha junto, incide como foi a pesquisa do ano passado, porque votar em mulheres negras, que foi uma pesquisa idealizada por uma articuladora política, Vanessa Machado. A gente tem mulheres ocupando cargos, inclusive, ministeriais, que são de conselho, são equipes operativas. Então, acho que o trabalho do MND, como a Yasmin colocou, né, é uma comunidade, um espaço acolhedor, né, de afeto, mas também de reconhecimento das nossas trajetórias, de construção desse poder coletiva, mas também de emancipação, assim, de fortalecer a gente em diferentes outros espaços, inclusive enquanto ativistas, profissionais e acadêmicos. A ideia é que a gente possa coletivizar os nossos conhecimentos também. Acho que isso é um pouco dessa comunidade. Bia, e essa questão do fortalecimento, né, que além de todo o trabalho que envolve o MND, eu diria que esse trabalho de quilombo que existe também, né, nós usamos muito esse conceito por aqui, mas que é visível em todos os outros espaços que a gente acompanha. O MND é um exemplo disso. Então, por exemplo, quando a gente vai conhecer a história do MND, a gente vê inicialmente lá nos anos iniciais, né, mulheres negras, pretas, jovens. Então, essa parte do fortalecimento era justamente o que eu queria saber agora, né? Quais são as consequências das ações do MND para essas mulheres jovens, não só que passaram, né, mas que permanecem construindo todos os projetos e as ações. Então, eu acho que o impacto do Mulheres Negras Decidem, ele é bem, como eu posso dizer, assim, pessoal, íntimo e diferente para cada uma de nós, né? Eu acho que o Mulheres Negras Decidem, inclusive, potencializa é o quanto nós somos múltiplas. Então, quando eu penso na consequência das ações, é sobre isso. Assim. É sobre reconhecimento das nossas identidades, é sobre validar os nossos saberes locais, né? Sobre a gente ter uma perspectiva de escuta, de processos dialogados. Então, as consequências das ações do MND nas nossas vidas, assim, e vou falar mais por mim, mas eu imagino que muitas outras articuladoras compartilham disso comigo, de crescimento, assim, de crescimento enquanto pessoa, de ter de saber que você está contribuindo para pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária, de eu ter um lugar de escuta, um lugar de afeto, um lugar onde as minhas dores são reconhecidas também.
Eu acho que você falou, Lígia, uma coisa muito importante, né, sobre o quilombo. O MND é um lugar sobre, é esse espaço para se aquilombar, né? Então, quando eu fico pensando nas ações que a gente desenvolveu, é pensar que uma pesquisa pode apoiar o trabalho acadêmico de uma companheira, ou a atividade profissional, de incidência, é pensar que uma roda sobre cuidado coletivo pode fazer eu me sentir um pouco melhor, sentir confortável para compartilhar uma dor ou para buscar uma ajuda. É um espaço. Foi para isso que ele foi criado, né? Acho que é importante dizer, o Mulheres Negras Decidem surge em 2018, enquanto uma rede, né? A rede Umuna. E Umuna significa irmandade. Então, ele nasce para ser um lugar, um espaço seguro para a gente falar sobre as nossas questões, para a gente falar sobre política, para a gente falar sobre mulheres negras de forma segura. Então, é difícil falar sobre as consequências das ações, porque eu sei que depende para cada uma, mas falando das experiências que a gente acompanhou muito do ano passado, o Mulheres Negras Decidem, né? A gente fala muito MND, a sigla MND, ele vem como esse, antes de mais nada, antes de qualquer estratégia, tática, que também tem isso dentro do movimento, ele vem na perspectiva do afeto, de nos reconhecer, assim, e reconhecer as nossas potencialidades. Eu acho que eu destacaria como uma das principais consequências, assim, antes de falar de incidência, dos dados também serem importantes, porque a gente lidera, inclusive, análises de dados e provoca a reflexão, assim, da opinião pública sobre os dados, né? O falar sobre somos o maior grupo social da sociedade, com 28% das mulheres, é provocar uma reflexão a respeito. Mas acho que, antes disso, as consequências são em nós, assim, nas nossas identidades. Em eu saber que existe uma coletiva de mais de 100 mulheres que vão me acolher, vão entender sobre o que eu estou passando, e vão me apoiar, assim, me fortalecer e me potencializar. Acho que essas são as principais consequências do modo que mulheres negras fazem, né? Política, cuidando umas das outras e com muito afeto. Mas em 2022, o MND esteve diretamente com 27 lideranças negras que estavam concorrendo como deputados estaduais em todos os estados e também no Distrito Federal. E assim, eu acredito que dá para a gente ver esse impacto na vida dessas mulheres, porque foi um projeto, eu acompanhei, eu sei o quanto deu visibilidade para essas mulheres nos seus estados, dentro dos partidos, nas suas cidades. Então, o MND, ele vai com essa perspectiva de afeto, mas ele chega também transformando a realidade de muitas mulheres. E falando do Estamos Prontas, que é esse projeto mais recente, eu queria te perguntar se ele vai ter continuidade e, principalmente, qual que tu acredita que é o papel de organizações, movimentos, institutos dentro das eleições de 2024. A gente lutou para conseguir eleger o presidente Lula, mas existem muitos caminhos ainda a serem percorridos que a gente sabe. E construir na base um governo menos retrógrado, não consigo imaginar assim, ainda vislumbrar um governo tão progressista dentro de cidades pequenas, dentro de interiores que a gente sabe que existem muitas disputas, dentro de grandes cidades também, São Paulo, onde tu vive, é uma capital que é muito complicado falar sobre a política. Mas qual que tu acha que deve ser o papel dos movimentos sociais, dessas organizações sociais em 2024? Sim, eu vou dar um spoiler. Existe desejo de continuidade do Estamos Prontas. Estamos Prontas foi uma iniciativa que a gente conduziu no ano passado com o Instituto Marielle Franco. E pelo Estamos Prontas, a gente buscou fortalecer, como a Yasmin comentou, né? Fortalecer lideranças coletivas de todos os estados do país, mais Distrito Federal, por meio do fomento de tecnologias de mobilização, de comunicação, de articulação em territórios, e tudo isso combinado também com o desenvolvimento de habilidades específicas para a construção de campanhas e a consolidação de uma agenda política. Né? E essa agenda política era muito importante que tivesse um compromisso com o antirracismo, que fosse uma agenda política feminista, anti-LGBTfóbica e popular no debate público. A gente acredita, movimento, né, Mulheres Negras Decidem, que a força das mulheres negras é o que historicamente move o nosso país, e move para frente o nosso país, né? E é por isso mesmo que a gente precisa pensar em continuidade do Estamos Prontas, ainda que em outros formatos, porque o modelo pode mudar, né?
especialmente diante dos aprendizados que a gente teve do ano passado, especialmente diante de novas conjunturas que a gente tem de governo, mas continua sendo prioridade do Mulheres Negras Decidem fortalecer lideranças coletivas nos espaços de poder. E aí eu destaco, né, que das 27 lideranças a gente teve 2 eleitas, Camila Valadão no Espírito Santo, Laura Cita no Rio Grande do Sul, mulheres que lideram agendas importantíssimas, e tivemos as outras 20 companheiras suplentes aí nas suas assembleias legislativas dos estados. Agora, falando sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais, para mim, têm um papel muito importante para fortalecer as lideranças. Os movimentos sociais, culturais, políticos, como Mulheres Negras Decidem, são chaves para abrir os horizontes, assim, de expectativas mesmo, que coloque a gente, né, o campo democrático em especial, em condições de imaginar e viabilizar políticas, como a gente diz, né, com a radicalidade que o momento existe. E o que é esse momento? O momento da gente erradicar as injustiças, de combater a violência política de gênero e raça, e outras diversas prioridades que a gente tem que, apesar desse contexto federal, como você colocou, né, apontar faces mais esperançosas, a gente precisa reconhecer que há muito trabalho, há muito que precisa ser feito. E as eleições municipais, né, falando especificamente das eleições municipais de 2024, elas dialogam com o eleitorado de uma forma muito mais íntima, porque é local, né? Está muito perto ali do dia a dia, desse cotidiano. Então, os movimentos sociais, eles vão precisar aquecer as bases aí, apresentar lideranças que vão representar um compromisso de projeto coletivo, capaz de atender os anseios plurais assim, da sociedade. Então, acho que esse é um grande papel dos movimentos sociais, de colocar lideranças que tenham projetos políticos coletivos, que não tenham essa prioridade por um poder individual, né? Que estar ali na política institucional seja um trabalho para a sociedade brasileira. Que entenda que os territórios ali de cada município têm pessoas de diferentes tipos, com diferentes características, e que pensar a política pública é olhar esses diferentes grupos e entender o que é prioridade, que território, que bairro precisa de maior incidência, que grupo social é preciso pensar uma atuação no território. Então, eu acho que os movimentos sociais, numa eleição municipal local, em especial, precisa ter uma atuação muito forte, assim, de tanto mobilizar para indicar representações, mas também de estar contribuindo na formação do eleitorado. Assim, a gente promover uma discussão para a opinião pública, para esse eleitorado local, a importância da gente eleger pessoas que nos representem. No ano passado, Mulheres Negras Decidem trabalhou com muitas organizações pensando, inclusive, sobre isso. Eu quero me ver no poder. Eu quero que a vereança de São Paulo, e pensando, né, São Paulo, falando em números, tem a maior população negra, não em proporção, que está na Bahia, mas em números, aqui temos a maior população negra. Eu quero ver essa população na vereança, eu quero me ver ali pensando uma educação, né, pensando as escolas municipais, pensando inclusive a mobilidade aqui na minha cidade. Então, eu acho que esse seria o papel assim, dos movimentos sociais nas próximas eleições. Beatriz, você falou vários pontos muito importantes, teve 2, né, que eu acabei anotando aqui, mas, primeiramente, eu queria só destacar realmente a importância dessa discussão dos movimentos sociais, e eu vou dar um exemplo aqui na nossa cidade, né, no município de Caxias, no estado do Maranhão. A UNEGRO, ela vem de forma mais direta aqui no nosso município a partir de 2019, e aí influenciando o início do trabalho do Instituto Valdênia Menegon, e a gente consegue perceber, ainda que de forma geral, a diferença do debate racial na nossa cidade e nos espaços que cada um de nós estamos. Então, por exemplo, dos outros grupos, né, de movimentos sociais próximos da gente, eu, enquanto professora, a minha atuação enquanto professora dentro de sala de aula, agora mesmo com a questão do novo ensino médio, trabalhando no ensino médio, novas disciplinas chegando, então, de que forma eu, Lígia, participante de um instituto, né, que trata a questão do letramento racial, de que forma eu posso contribuir. Então, realmente, é um trabalho assim que ele vai influenciando o outro, né? Um trabalho que vai influenciando o outro, assim como a questão
da pesquisa do MND influencia o trabalho do IVM. Teve um ponto que você colocou que, nossa, muito, muito importante. Você disse que o trabalho do IVM, do MND, na verdade, ele é um espaço onde você pode falar de mulheres negras de forma segura. E a gente sabe que quando tratamos da questão da intelectualidade da população preta, da pesquisa, né, proporcionada pela população preta, como tem essa tentativa de inviabilizar essa questão. Então, realmente, o MND ele vem como um espaço seguro, onde a gente pode recorrer aos dados, o IVM, onde a gente pode recorrer aos artigos publicados, aos estudos produzidos. Então, realmente, ele dá essa sensação de segurança para nós, né? Achei muito importante mesmo essa sua colocação. E vem para a próxima pergunta, que é saber, né, qual o ponto de vista da Beatriz Amparo e do MND a respeito da representatividade das mulheres negras, né, de toda essa questão dentro do novo governo, do governo Lula. Antes de partir para essa pergunta, mas reagindo um pouco ao que você colocou, acho que isso é super importante, né? Porque não só tentam inviabilizar, mas também invisibilizar as nossas produções, né, intelectuais. Então, é muito, muito importante a gente estar em espaços que reconheçam essas nossas inteligências e intelectualidades também. E acho que até pegando um gancho para responder a próxima pergunta, né? Olhando para o primeiro escalão do governo, assim, óbvio que a gente percebe um fortalecimento de mulheres negras e indígenas nesse governo, apesar de algumas limitações estruturais, né, inclusive de orçamento, dessas pastas, enfim. Eu vou destacar aqui um texto que o Mulheres Negras Decidem escreveu e que está disponível no UOL, Universa, não precisa ter assinatura, depois eu passo o link, as meninas colocam na descrição para dar uma olhada, mas é um texto que fala sobre os 100 dias desse governo, e aí onde nós, mulheres negras, compartilhamos análises e reflexões sobre esses 100 dias, a partir das lentes que são indispensáveis para a gente pensar o Brasil, né? De raça e de gênero, além de outros marcadores. Mas falando especificamente sobre as mulheres negras ativistas que estão nesse primeiro escalão do governo, né? Acho que a chegada delas no primeiro escalão aponta com certeza um horizonte de esperança, né? Para a gente iluminar pautas urgentes, para a gente reorganizar a gramática política aí com outro projeto político de país, para a gente validar, para a gente reconhecer as pluralidades e para a gente trabalhar por uma agenda de políticas públicas guiadas pela justiça social, né? Pela justiça racial. Então, isso é muito importante. Apesar delas ainda não serem maioria, elas já estão fazendo mudanças radicais, estão chacoalhando aí essas estruturas antigas, até mesmo estruturas embranquecidas e coloniais, com as suas presenças. Eu sei que também as soluções que a gente espera e que a gente precisa são intersetoriais. Então, não é só sobre as pastas que essas lideranças, que essas mulheres negras ativistas lideram, né? Mas é sobre a combinação com outras pastas. E esse, inclusive, é o maior desafio que a gente tem, além de outros. Mas, resumidamente, para mim, a presença dessas mulheres é a representação da nossa existência. Assim. Acho que elas estarem lá é sobre dizer a gente representa um grupo social e que ele é significativo, ele é expressivo e que é um grupo também que não só esteve e é sempre colocado na base e na marginalidade, né, com muitas aspas, eu quero dizer isso, mas é um grupo que move as estruturas. A gente mobiliza a economia, a gente move as estruturas de trabalho, somos nós, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, que cuidamos da natureza, que cuidamos para a gente ter uma vida digna, um espaço promovido pelo bem viver, que tenhamos ali proteção, cuidados entre nós outros. Então, ter ali a ministra Aniele Franco, também conselheira política do Mulheres Negras Decidem, nessa posição de Ministério da Igualdade Racial, é respirar fundo e falar, tem alguém pensando sobre nós. Não estou esquecida nesse espaço. E eu espero que os próximos governos tenham ainda mais mulheres negras, mulheres indígenas, ainda mais pessoas LGBTQ ocupando esses espaços, porque quando a gente está lá, mesmo que pareça pouco, porque as estruturas são mais fortes, né?
a gente está ali fazendo pequenas rachaduras e pensando por essa pluralidade de pessoas que existe no Brasil, inclusive considerando essa diversidade regional, que acho que é super importante, né? A gente sabe quais são as diferenças entre capitais e não capitais, o quanto o Sudeste também tem uma diferença quando a gente está pensando a estrutura política e é priorizado em relação a outros espaços. Então, ter essas mulheres, para mim, é pensar esse horizonte de esperançar. Ano passado, o lema do Mulheres Negras Decidem era 2022 um ano de fortalecer e esperançar, especialmente pensando no marco das eleições. Então, ter elas é saber que esse lema está seguindo adiante. Assim. A gente consegue se fortalecer e esperançar. Bia, a tua fala, ela faz conexão com a última pergunta. Gente, muita intimidade. A Bia, eu fico chamando de Bia, ela me chama de Yas. Desculpa, a gente trabalha todos os dias juntas. A gente se gosta e a gente se chama de apelido carinhoso. Mas para a última pergunta, sabendo que o nosso futuro é ancestral, a gente tem essa certeza, eu queria saber como é o teu sonho de Brasil para um futuro. Ui, essa pergunta ela é muito emocionante, assim, porque é isso, qual que é o meu sonho para esse Brasil? E sonho a gente não põe régua, né? A gente vai para além do que a gente quer. Para mim, o Brasil dos meus sonhos é um Brasil equânime, é um Brasil sem fome, sem pobreza, sem desigualdade, onde meninas, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com deficiências, pessoas de diferentes territórios, norte a sul do país, possam viver livremente uma vida digna, orientada por valores e epistemologias plurais, interculturais, respeitando umas às outras. Na real, para mim, é um Brasil que uma criança preta, né, que a população negra possa sonhar em envelhecer. Esse é o país. Né? Num país que nos mata cotidianamente, um sonho seria crescer e ver uma criança preta correndo, sorrindo ali, falando: eu posso sonhar em envelhecer nesse país que cuida de mim. Acho que esse é o meu sonho assim, para esse país. Emocionada, emocionada, foi muito lindo e eu acho que não tem jeito melhor para a gente terminar o podcast. Eu agradeço muito a tua presença, eu agradeço muito a tua fala, o teu comprometimento e o quanto que tu é esperança, a tua presença ela é esperança nos espaços também. Assim como tu fala de olhar a Aniele lá no primeiro escalão, te olhar como uma liderança do movimento Mulheres Negras Decidem me deixa esperançosa. E eu te agradeço muito, muito mesmo. Lídia, você quer agradecer, convidar para os próximos episódios? Eu também gostaria de agradecer a participação da Bia. A Yasmin falou de informalidade, mas é isso que os nossos espaços eles proporcionam, não é? Essa intimidade, essa segurança, saber que o que nós somos e o que nós fazemos é suficiente e complementa todas as atividades e as ações dos nossos grupos. Queria convidar vocês, né, convidar para conhecer mais Mulheres Negras Decidem, convidar para conhecer mais o Instituto Valdênia Menegon. A todo momento a gente está tentando contribuir aí com os nossos estudos, as nossas pesquisas. Conheci mais uma integrante, mais uma articuladora do MND, fico muito feliz, né? Fiquei aqui te ouvindo, anotei algumas coisinhas aqui, envolvida, depois vou retomar o vídeo, mas gostaria mesmo de agradecer em nome do Instituto Valdênia Menegon. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço. Eu vou chamar sempre de roda, mesmo que a gente esteja online, porque uma roda sempre cabe mais uma. Eu acho que esse é o movimento das nossas organizações. Então, muito obrigada, Yasmin, Yas, muito obrigada, Lígia, Valdênia e toda a equipe do Instituto Valdênia Menegon. Eu admiro muito o trabalho de vocês. É uma alegria ser uma parceira. E é isso. Acompanhem Mulheres Negras Decidem, fortaleçam, apoiam Mulheres Negras na política. E obrigada. Até breve. Uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta.